Olá, que história você tem para contar? Todos nós somos, de alguma forma, contadores de histórias. Todos nós narramos histórias. Quem nunca contou a história da sua infância? Quem nunca contou a história dos brinquedos da infância, das amizades da infância? Quem nunca mencionou em algum momento sobre a história do primeiro beijo, do primeiro namoro, dos amigos, das férias curtidas com a família? Ou mesmo dos momentos de dificuldade, de um acidente, de uma dor sofrida, de uma perda. Todos nós temos muitas histórias para contar. A vida é uma coletânea de histórias. No entanto, a Bíblia vai nos mostrar que Deus tem interesse de escrever sempre na nossa vida uma nova história. Uma história que nos surpreende, uma história que nos deixa perplexos. Assim como os discípulos estiveram numa ocasião, quando o Senhor ele acalma o vento, acalma a tempestade, os discípulos ficam apavorados e chegam a afirmar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos, mesmo caminhando com o Senhor, ficam surpresos com a ação de Deus naquela ocasião em que tudo indicava que eles sofreriam um naufrágio. E o que tem, na verdade, é um milagre de um Deus que se importa conosco, um Deus que se importa com a nossa história. E Deus quer escrever na minha vida, na sua vida, sempre uma nova história. Mas, pastor, eu já sou abençoado, tenho uma vida maravilhosa. Nunca podemos deixar de perceber o que a Bíblia diz. A Bíblia deixa bem claro que o que Deus tem preparado para nós, ainda não vimos, ainda não ouvimos, tem coisas extraordinárias pela frente. A Bíblia deixa bem claro para nós que quem anda em Cristo anda em novidade de vida. Ou seja, há sempre uma surpresa, há sempre algo nos esperando. Se você vive bem, pode viver de forma extraordinária. Se você tem uma história ruim para contar, essa história pode ser alterada drasticamente pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. É nesse sentido que eu quero trabalhar hoje, nessa ministração, nessa tarde de domingo. Eu quero ler com você no livro de Salmos, capítulo 40, apenas o verso 3, que diz assim a palavra de Deus: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esse é um texto maravilhoso em que Davi, escrevendo, ele chega a afirmar que ele precisou exercitar a paciência. Ele chega a dizer no primeiro verso: esperei pacientemente pelo Senhor. E ele diz então que o Senhor em algum momento se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Tirou os seus pés que estavam no lago, num charco horrível, como ele diz, e firmou os seus pés sobre a rocha. E deu a ele, como diz o texto que nós acabamos de ler, um cântico novo para ser cantado pelos seus lábios. Colocou um novo cântico na sua boca. O que é que Davi está dizendo? Que Deus escreveu para ele uma nova história. De que ele tinha uma história de lamento, uma história de dificuldade, uma história de afronta, uma história de perseguição, que é o contexto. Mas, de repente, pelo fato do Senhor ter se inclinado para ele e ele ter exercitado a paciência esperando a ação de Deus, ele pôde então contemplar essa história sendo drasticamente alterada pela graça, pela intervenção da misericórdia de Deus. Eu não sei qual é a história que você tem para contar hoje. Talvez a sua história seja a história do abandono. Você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Isso te dói até hoje. Talvez a sua história seja a história do divórcio ou a história da traição amorosa. Talvez a sua história seja a história do desprezo, da rejeição, da ingratidão que os seus filhos tiveram para com você. Talvez a história seja a história de uma demissão, de dívidas, uma história de enfermidade. Talvez a sua história seja uma história de alguém que já não tem mais perspectiva pela frente e que repete o passado. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus pode escrever na sua vida uma nova história. Eu sei que para muitos Deus é apenas um espectador, Deus é apenas plateia para a história humana. Mas a Bíblia diz que Deus ele tem o prazer de fazer intervenções na história humana. Sobretudo quando este homem que está vivendo uma história difícil, permite a ação de Deus e o convida para fazer parte dessa história. Deus não é, como eu já tenho afirmado, um espectador da história. Ele não é a plateia, ele é o feitor da nossa história. E ele quer escrever na nossa vida uma nova história. Ele quer colocar um novo cântico em nossa boca. É óbvio que para algumas pessoas, como para Davi, vamos ter que aprender a esperar com paciência.
Até porque há um tempo de Deus para as coisas, há um tempo perfeito de Deus para que as coisas aconteçam. Mas o Senhor tem para nós a promessa de vivermos em novidade de vida, de experimentarmos o melhor da parte dele. Deus deseja nos surpreender. Ele quer fazer para nós, para a nossa vida, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem estado interessado, como um pai é interessado na vida do seu filho, muito mais Deus é interessado na vida, dos seus filhos. Eu sou pai de 2 filhos e tudo que diz respeito à vida dos meus filhos me importa. Eu quero escrever a história dos meus filhos junto com eles. Não quero ser excluído dessa história. Eu quero ser feitor da história dos meus filhos. E Deus quer ser feitor da nossa história. Deus quer ser aquele que vai escrever com graça, com poder, com misericórdia, com milagres a sua história. Você pode viver uma nova história. Deus pode colocar um novo cântico em sua boca. Você pode passar o resto da vida lamentando o divórcio, pode passar o resto da vida lamentando o desemprego, a enfermidade, lamentando a traição, a ingratidão, a injúria, a difamação. Ou pode falar assim para Deus: Senhor, reescreva a minha história, me dá um norte diferente, me dá uma razão diferente para acreditar na vida, me dá uma motivação diferente que me impulsione para adiante. Mude a minha história, reescreva a minha história. Você deve já ter visto, se você é mais antigo, já usou isto, aqueles discos de vinil, eles facilmente arranhavam, e quando então um disco dele estava arranhado, eles colocavam no toca-discos, a hora que passava naquele arranhão, a música então ficava emperrada e ficava repetindo. Tem pessoas que estão como um disco furado. Todo o tempo em que você vai perguntar para ele ou para ela, ele conta a mesma história. Deus tem para você uma história diferente, uma história de milagre, uma história de bênção. Isso não é fantasioso, isso não é distante, isso não é conversa carochinha, não é conto de fada. Isso é uma realidade para aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz que bom é o Senhor para aqueles que por Ele esperam, para a alma que o busca. A Bíblia diz isto. A Bíblia diz que os filhotes de leões podem até passar necessidade, mas bem algum falta àqueles que temem ao Senhor. Deus tem se mostrado um Deus cuidadoso, um Deus zeloso. A Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. A palavra afirma claramente para nós que é infeliz, é maldito o homem que confia no homem, mas é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e por ele espera. A história bíblica vai narrar histórias interessantes, como a história da mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos buscou a cura, bateu em todas as portas, gastou o que tinha e o que não tinha, se endividou e não conseguiu solução para o seu problema. Mas a graça de Deus a alcança. A história do cego Bartimeu, um homem que marcado pela discriminação, pela sua cegueira, num tempo em que as pessoas acreditavam que uma doença como esta era uma punição divina e que esse homem deveria ter pecado em algum momento da vida, estava pagando pelos seus pecados. Mas a graça de Deus alcança Bartimeu. E você vai encontrar muitos homens e mulheres na Bíblia alcançados pela graça de Deus. A história de Zaqueu, um homem fraudulento, um homem desonesto, um homem que enriqueceu debaixo da violência no que tange a cobrança dos impostos. Mas de repente a sua história é alterada e ele se torna outra pessoa. A história de Isaías, o homem de lábios impuros, mas quando tocado pela santidade de Deus, quando a brasa viva do altar toca na sua vida, ele se transforma num homem, um homem puro, e a sua boca se transforma numa boca de um profeta. Ele fala como boca de Deus. Histórias são mudadas, mas é preciso confiar em Deus. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Diz ainda: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Nós precisamos acreditar que existem outras histórias para serem vividas e contadas. As gerações que se seguem, nossos filhos, netos, poderão ouvir outras histórias para além das histórias de lamento, de dor, de lágrimas, de ressentimento, de mágoa. Aqueles que vêm depois de nós poderão ouvir histórias de triunfo, de perdão, de superação, de alegria, de paz, de júbilo, de conquista, de vitória. Tudo depende da nossa posição em Deus. E a nossa posição em Deus deve ser uma posição de submissão, de entrega, de rendição, de fé, de ousadia. Certamente Deus tem nos chamado para experimentarmos uma nova história.
Essa nova história esteve para Davi, registrado no Salmo 40. Os seus pés estavam afundando, como diz a palavra, no lago de um charco de lodo, no lugar lamacento. Ele diz isto, mas o Senhor pega ele e põe os seus pés sobre a rocha, firma os seus passos e dá a ele um novo cântico. Qual é a canção que está cantando hoje? É a canção do lamento, a canção do ressentimento, da frustração, da dor. Que tal cantar o cântico da vitória? Que tal cantar um novo cântico, um hino ao nosso Deus, um hino de gratidão, de adoração, na certeza de que Deus está agindo em você, através de você e em seu favor. Eu quero então, nesse instante, te desafiar a entregar o seu caminho ao Senhor, a confiar em Deus, a fazer do Senhor a sua confiança. A Bíblia diz que há aqueles que confiam em carros e cavalos, mas nós devemos fazer menção ao nome do Senhor nosso Deus e confiar nesse Deus, nos estribar não na nossa confiança pessoal, mas na dependência do Senhor, na certeza de que Deus tem para você uma nova história. Deus pode reescrever a sua história, porque Ele é o feitor da história. Que Deus te abençoe e te ajude a experimentar dias melhores e a viver uma história e contar uma história diferente para a glória dEle e a alegria sua. Em nome de Jesus. Amém.